desafio, vamos responder: será que todo crente tem o dom de evangelista? Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, Paulo disse a Timóteo: faz a obra de um evangelista. Será que isto indica que todos os crentes têm o dom do evangelista, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11? Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, Paulo está dando ao seu filho, na fé, um encargo para cumprir seu ministério. Parte do encargo desse jovem é fazer o trabalho de um evangelista. Literalmente, seja seu trabalho de caráter evangelístico. Esse seria literalmente o que Paulo quis dizer a Timóteo. Agora, Filipe é o único evangelista nomeado no Novo Testamento. A Bíblia diz: entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Atos capítulo 21, versículo 8. No entanto, Timóteo deveria continuar com o tipo de trabalho que começou quando se associou pela primeira vez com o apóstolo. A natureza do dom de Timóteo não é mencionada explicitamente, embora, evidentemente, ele deveria cuidar do povo de Deus e ensinar-lhes a verdade de Deus. As crescentes dificuldades e problemas associados à Assembleia em Éfeso podem desviar Timóteo da obra do Evangelho, do evangelismo. Aqui aprendemos que todos os servos de Deus devem se lembrar da importância do evangelismo. Cada crente recebeu um dom espiritual e tem a responsabilidade de cumprir seu ministério particular. No entanto, é evidente que alguns homens foram especialmente equipados como evangelistas. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz que Cristo deu alguns evangelistas, como evangelistas. Efésios capítulo 4, versículo 11. O único objetivo absorvente do evangelista deve ser ganhar almas para Cristo. Para isto, ele trabalha e ora ele apela aos corações e luta com a consciência de seus ouvintes para trazê-los a Cristo. Precisamos de verdadeiros evangelistas. Infelizmente, um verdadeiro evangelista é quase tão raro quanto um verdadeiro pastor. Os dois estão intimamente ligados. O evangelista reúne ovelhas, o pastor as alimenta e cuida delas. Todos os crentes têm a responsabilidade de dar testemunho do poder salvador e da graça do Senhor Jesus Cristo. Qualquer crente pode começar a fazer isso contando a sua própria experiência de salvação. É interessante lermos como agiam os primeiros cristãos. Está dito: ora, os dispersos viajaram pregando, literalmente falando a palavra, em Atos capítulo 11, versículo 19. Esta não foi uma pregação formal, mas um testemunho geral para todos os judeus com quem eles entraram em contato durante o caminho. Há em alguns lugares uma forte tendência a jogar água fria sobre a obra de evangelização. Muitas vezes há uma triste falta de simpatia com o pregador e uma inevitável falta de cooperação com ele em seu trabalho. Todos os que estão cheios da mente de Cristo terão ativo interesse na obra dos que procuram pregar as boas novas. Esse interesse será evidenciado não apenas pela oração fervorosa, pela bênção divina sobre a obra, mas também por esforços diligentes e perseverantes para levar almas ao som do Evangelho. Note o que o apóstolo Pedro disse na sua primeira epístola. Ele disse que porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, sendo morto na carne, estou falando do Senhor Jesus, mas vivificado pelo Espírito, falando da sua ressurreição. Isso está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Este grande texto do Evangelho traz diante de nós algumas das maiores verdades que já caíram em ouvidos mortais.
Em primeiro lugar, traz à tona a grande pessoa, Cristo, o enviado de Deus. Ele é o coração da mensagem do Evangelho e ele separa a mensagem do Evangelho de todas as outras mensagens na terra. Em seu capítulo de abertura do livro de Romanos, Paulo faz 3 declarações poderosas sobre a pessoa de Cristo. Primeiro, ele diz que Cristo, nosso Senhor, declarado Filho de Deus com poder, está nos versículos 3 e 4 de Romanos capítulo 1. Segundo, Paulo diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Versículo 16 desse primeiro capítulo. E também, em terceiro lugar, ele diz, sim, o seu eterno poder e divindade. Versículo 20. Cristo é o poder do Evangelho. Nosso texto começa com Cristo. Não podemos ir mais alto. Não podemos alcançar um nome mais elevado do que o nome de Cristo. Em 3 palavras, Pedro se move para a grande obra de Cristo, seu sofrimento e morte. Isso está ligado ao capítulo 2, versículo 24, pela palavra que temos no início aí também. Ali aprendemos a grande verdade de Cristo, que levou nossos pecados. Mas nosso texto nos diz que aquele que carregou nossos pecados também sofreu por eles. Novamente, Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 32, ele diz, ele, falando de Deus, não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Mal compreendemos a profundidade dessas palavras, entregou, pois envolvia sofrimento, angústia e agonia como este mundo nunca viu, antes ou depois dos sofrimentos de Cristo naquela cruz. Pense no Filho eterno sofrendo a vingança do Todo-Poderoso em favor dos pecadores, ou dos pecados dos pecadores. Contemplar os sofrimentos de Cristo por nossos pecados deve curvar todos os nossos corações em ação de graças e derreter o coração mais duro do pecador. Mas se isto não for suficiente, há ainda outra grande verdade a ser adicionada a tudo isso. Pedro escreve, o justo padeceu pelos injustos. O justo pelos injustos. Não poderia haver salvação para injustos se aquele que realiza a obra não fosse absolutamente justo. Uma rápida olhada em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, nos diz que quem não cometeu pecado, falando do Senhor Jesus, quem não cometeu pecado, nem se achou dolo ou engano na sua boca. Lembremos-nos de que é a suficiência do justo, deste justo, Cristo, que torna possível sua obra substitutiva em nosso lugar, pecadores. Tem uma tradução que coloca bem esta verdade. Diz, o justo para os muitos ou pelos muitos culpados. Então, não somente Cristo sofreu pelos pecados, mas ele sofreu no lugar do pecador. Quem pode realmente compreender tal verdade? Por que tanto sofrimento? Tudo para que ele possa nos levar a Deus. Nós que estávamos, e muitos estão ainda longe de Deus, separados por causa dos seus pecados, somos trazidos a Deus pelos sofrimentos e morte de Cristo. Qualquer um que esteja ouvindo isso agora e não seja salvo, posso apenas não dizer isto a você. Deus não está esperando que você contribua na obra da salvação. Nem mesmo pede que você faça boas obras para merecer esta salvação. Ele só quer que você aceite o que ele fez. Creia em sua palavra. Ouça o que ele fez por você e aceite para si mesmo o que o seu amado Filho consumou naquela cruz fora da cidade de Jerusalém. Pois a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé.
Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Você pode conferir todas estas citações bíblicas que fiz agora, lendo Atos capítulo 16, versículo 31, o Evangelho de João capítulo 3, do versículo 16 ao 21, Atos capítulo 4, versículo 12 e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.